Paz, queridos. Bem, muito obrigado, viu? 3 louvores que vocês escolheram que eu acho que eu não preciso nem pregar. Primeiro sobre a cruz, que nós repetimos agora, não é verdade? O segundo foi sobre fome e prostrar-se diante de Jesus. E o terceiro? Trabalhadores caminhando, né? Fazendo o trabalho. A pregação está pronta, né? Era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês hoje. Mas vamos ler o texto, né? E aprofundar um pouquinho esses pensamentos. Evangelho de Mateus, capítulo 16, o verso 13 a 16, e depois o verso 24. Um texto que eu volto a ele com uma certa frequência, porque tem muito a ver com a nossa vida cristã, tem muito a ver com o nosso seguimento a Jesus Cristo. Mateus 16, 13 a 16 e o verso 24. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 24, ou 21 primeiro. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Agora verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É muito interessante esse contexto onde Jesus está com os seus discípulos, bem ao norte, na verdade, da Galileia, já saindo do que a gente normalmente chama de Palestina, lugar chamado Cesareia de Filipe. Ele está a caminho do Monte da Transfiguração, que ficava fora dessa geografia. Estava ali com os seus discípulos, num momento muito crucial, muito importante para eles. Aliás, quantas semanas falta para a Páscoa? Bom, as crianças já saíram, senão eles já saberiam, né, quando é que iam ganhar o ovo de Páscoa, né? Quando é que chegava o coelhinho. Quantas semanas falta? 4 semanas. É mais ou menos nessa época, antes da Páscoa, que Jesus está com os seus discípulos ali em Cesareia de Filipe. Não sabemos assim tão exato, mas o fato é que eles vão subir até o Monte da Transfiguração, e depois eles vão descer para Jerusalém. Jesus desce para Jerusalém, ou na verdade, como diz nas Escrituras, sobe para Jerusalém, né? Jerusalém ficava mais alto, e em Jerusalém, para a semana da Páscoa, a sua morte e a ressurreição. Jesus está com seus discípulos ali. Certamente não era uma grande multidão, eram principalmente os 12 que estavam acompanhando Jesus. Ele tem um momento bastante íntimo com eles, querendo saber o que realmente eles entenderam de quem ele é e o que eles eram em relação a ele. E vem essas perguntas, né? Se fossem nossos dias, nós diríamos: o que foi dito no Instagram essa semana sobre Jesus, ou no Facebook, ou o que as mídias disseram, qual é
a coisa que corre aí, quem sabe no Twitter e de outras formas, acerca da minha pessoa. Não tinha isso naquela época, né? Mas os rumores estavam ali. O pessoal comentava. Certamente, tanto comentários positivos, como também, certamente, havia fofoca também naquela época. O que vocês acham? O que o pessoal está dizendo sobre mim? O que saiu por aí? Eles dizem, olha, parece que a maioria reconhece um líder importante, um profeta. Alguns acham que é João Batista, outros Elias, Jeremias, o outro dos apóstolos. Obrigado. Mas o que Jesus queria mesmo não era tanto saber o que o pessoal andava falando. Ele queria saber o que eles pensavam da sua pessoa. E por isso ele se volta a eles e diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, num desses momentos felizes de Pedro, quando ele responde certo, né? Nem sempre era assim, mas ele diz, tu és o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, é isso que significa Cristo, Messias, o Filho do Deus vivo. E se você ler o texto lá, você vai ver que ele recebe o elogio de Jesus, porque de fato era algo muito profundo aquilo que Pedro estava dizendo. Eu acho muito interessante isso, porque não é depois do Monte da Transfiguração, não é depois deles estarem juntos ali, Pedro, Tiago e João, junto com Jesus no Monte da Transfiguração, que vem no capítulo 17 de Mateus, que ele pergunta quem ele é. Não é depois da morte e ressurreição, mas é nesse momento. Eles já caminharam com ele, naturalmente, já viram, inclusive, milagres, sinais, curas, viram o ensino, ouviram o ensino. Mas Jesus queria que o reconhecimento dele fosse baseado nessa compreensão, não na emoção de estar no Monte da Transfiguração, que nós vemos no capítulo 17, quando até Pedro resolve, olha, vamos construir as nossas barracas aqui, vamos ficar por aqui, está ótimo, né? A gente constrói uma tenda, uma barraca para o Senhor também, e a gente também fica aqui, né? Excelente lugar. Mas é antes de chegar a esse momento, quem sabe, de muita emoção, que Jesus quer saber, quem sou eu para vocês?